Olá, olá! Estamos aqui para mais um episódio do Mentes que Conectam, nessa casa, na Band News. E nós estamos aqui tanto no podcast, que rola nos canais do YouTube, no canal da Band RS, como no meu, Mânica Jaqueline, e também na rádio, Band News FM 99.3. E aí hoje a nossa conversa, ela é muito instigante. A gente poder pensar como é que a gente se encaixa no futuro. De que maneira, será que eu estou pronto para o que esse futuro que está aí, 2026, que bate na nossa porta, e para os anos seguintes, será que a gente está pronto? Será que a gente se encaixa nessa nova onda que tem por aí? E para esquentar essa conversa, não tinha como ser diferente. É uma pessoa que, quando eu estava olhando como é que eu vou apresentar, eu só pensava assim: é uma pessoa que eu admiro demais, que tem energia pura. Mas vamos lá, né? Preciso ser, também cumprir formalidades e dizer quem é o nosso convidado para a gente poder pensar sobre esse dinamismo do futuro, como é que a gente se posiciona. E nós estamos aqui com o Fabiano Zortea. É um dos palestrantes mais respeitados do Brasil nas áreas de vendas, comportamento de consumo e inovação de negócios. É uma pessoa que fala sobre o Figital. Olha só, o que é isso, né? Que nome é esse? E é realmente uma pessoa que cativante, que eu tive a oportunidade de conhecer palestrando. Tocou meu coração e a partir daí eu sigo contigo. Muito, muito obrigada por nessa agenda maluca que eu tô te acompanhando, tu aceitar estar aqui com a gente. Nossa, Jaque, obrigado pela forma gentil, como sempre, que tu me apresenta. Não tinha lugar melhor para eu estar, teu aniversário hoje, então parabéns agora na gravação. É muito bom poder acordar, saber que eu ia te encontrar, que a gente ia gravar. Parabéns por estar aqui nesse lugar maravilhoso e muita energia boa para ti nesse novo ciclo. Para mim, a gente pensar sobre como é que a gente faz para ter uma chance de olhar para o futuro de um jeito menos ansioso, né? Sim. É maravilhoso e a gente bater esse papo é, além de terapêutico, é prazeroso. Então, uma honra estar aqui contigo. Fazer palestra é a coisa que mais eu gosto de fazer na minha vida. Eu me descobri, talvez alguma utilidade que eu tenha para o mundo é nesse lugar. E para fazer boas palestras tem que ter boas relações, conversar com gente boa. Então, bater um papo contigo é repertório, é ampliar possibilidades para fazer melhor o meu trabalho também, além de um prazer. Coisa boa, né? Realmente são as conexões verdadeiras, e eu acho que essa é uma das competências super importantes para a gente dar conta desse futuro tão tecnológico, que é realmente a gente acessar. Eu tenho falado, tu até me elogiou o meu slide lá, que são as hard skills, que são as skills do coração, que eu entendo que essa é uma grande necessidade e é o que faz diferença nesse mundo. E só fazendo um adendo, pessoal que está nos acompanhando, que eu e o Fabiano estivemos juntos, eu convidei o Fabiano para estar comigo na aula sobre mudança, no curso de psicologia, na pós-graduação da PUC, eu sou prof na PUC, né, do MBA da UOL, e do nosso curso de psicologia organizacional, psicologia do trabalho, e eu pensando sobre uma aula para a gente falar sobre mudanças de comportamento. E aí eu disse, é o cara que tem que estar conosco. Porque hoje, nas tuas andanças, tu tem estado na NRF, vendo o varejo em Singapura, Nova York, vendo tendências do mundo. E nessa tua visão de poder ver essa amplitude do mundo, as mudanças, as revoluções, quais são os desafios? Assim, já que quanto mais eu olho para o futuro, mais eu prefiro me conectar com o presente, sabe? Porque são muitas possibilidades de futuro. Quando a gente pensa em, poxa, o que eu vou fazer da minha vida para o próximo ano? O que vai ser da minha carreira nos próximos 5 anos? Será que o último ano valeu? Acho que essas perguntas elas são muito boas para a gente entender que olhar muito para frente, se tu responder essas perguntas com profundidade, tu vai entender que olhar muito para frente pode ser quase uma perda de tempo. É muita variável ao mesmo tempo, né? E daí surge o metaverso, a inteligência artificial, e aí a gente se dá conta que está num mundo hiper
conectado digitalmente, mas cada vez mais desconectado fisicamente. Então, a gente está vivendo um lugar de muitos questionamentos e poucas respostas concretas e confiáveis, né? Eu sou uma geração de pai, que quando eu me reúno com os meus amigos para falar sobre paternidade, eu olho para eles de cara, aconteceu com a gente, mas na nossa vez de ser pai, a gente não tem muito o que dizer para os filhos sobre por onde eles têm que ir. Além de valores, é claro. Mas, tipo, as recomendações de carreira que eu recebi, que até hoje são aplicáveis em alguma medida, elas não existem mais, né? Então, poxa, é tudo muito com muitas possibilidades e com muitas variáveis. Inteligência artificial chega agora. E para onde vai isso? Não sei. Quanto mais eu estudo, mais eu sei de coisas que eu não sabia que eu não sabia. E é óbvio que isso gera angústia. Mas é muito mais sobre onde eu coloco essa angústia, onde eu coloco essa ansiedade, onde eu coloco essa minha vulnerabilidade. Tentar misturar isso num lugar de curto prazo. Olha, para a vida ser boa profissionalmente, nos próximos 6 meses eu entendo que é por aqui. Mas sempre, eu gosto assim, uns 80-20. 20% eu fico ligado no que está vindo do meu dia, da minha semana, do meu tempo, do meu mês, sabe? 20% eu fico ligado no que está vindo, nos sinais. Por isso viajar, ir atrás, né? Ver gente que com um repertório muito mais amplo, ouvir futuristas. Mas 80 é sobre o que é essencial para minha vida agora. E aí dá uma mistura boa de balanço nessa É, história. é que eu acho que, e esse eu acho que é um grande ponto, né? Porque se a gente entende que ter uma boa base, isso é importante, o valor da base, que é isso que nós estamos colocando. E o que, que é essa base? São os valores, é realmente o autoconhecimento, porque não adianta eu olhar para o futuro e eu querer ser quem eu não sou. Perfeito. Isso vai trazer infelicidade. Isso não vai te dar segurança suficiente para poder trilhar esses novos rumos. Mas é realmente assim, então com essa base forte, a gente vai ter muito mais maleabilidade. Porque quando as pessoas entendem, por exemplo, assim, eu tenho estudado muito sobre flexibilidade emocional, muito. E a flexibilidade emocional, ela está alicerçada exatamente nesse autoconhecimento e muito em cima desse reconhecimento dos valores. Porque a partir disso que tu vai conseguir realmente fazer os balanços e os movimentos necessários. E a outra coisa é o acolhimento da dor. E é entender que a gente precisa ressignificar coisas. Porque em alguns momentos eu preciso abrir mão de um jeito de ser, porque o mundo está clamando por outra coisa. Mas então o que, que é que eu vou abrir mão? E talvez essa seja uma questão com a tua experiência, porque eu vejo que no varejo as pessoas te questionam muito. Hoje eu percebo as pessoas vale a pena ter loja física? Esse é um clássico. Né? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que eu vou fazer? Será que o cliente quer vir até a loja? E eu acho que tu tem reflexões que são super importantes do que está acontecendo lá no mundo dos negócios. Isso vem para a carreira. Sem dúvida. Esse é um bom ponto que tu trouxe. Eu acho que tem tudo a ver para onde está indo a sociedade. É uma visão mais profunda de onde está indo o consumo, né? O consumo vem a reboque da sociedade. E eu gosto de olhar para onde está indo a sociedade, para ter uma visão mais densa assim, sobre comportamento de consumidor. Por isso que eu vou no SXSW, né? Que para lá é o futuro da sociedade. Eu digo, saio de uma palestra de lá, vou pro hotel estudar, né? Porque não me falta repertório para poder dimensionar. Só que quando eu vou olhar para o consumo, em paralelo a isso, para mim fica mais claro. E por isso que eu acredito muito no futuro da loja física como algo muito virtuoso. Acho que o melhor momento de uma loja física ainda vai chegar. Por quê? Por quê? Porque, Já ia perguntar, por quê? porque se a gente se conectar com os dilemas nossos enquanto seres em sociedade, fica claro que o varejo é uma alternativa para a gente resolver algumas coisas que estão nos incomodando. Por exemplo, os encontros. Né? A gente quer mais encontros. Os jovens querem mais encontros. Né? Quando eu estudo geração Z, eu fico convicto que a geração Z, né? A galera que está agora já no mercado de trabalho, né? Que já tem poder de compra, eles querem também encontros pessoais, mas talvez precisem de ajuda, porque nasceram com uma tela entre eles e o mundo, entre eles e as outras pessoas, então não é tão natural. Agora, quando uma loja deixa de ser, agora vamos aplicar, quando uma loja deixa de ser prateleira e produto, portanto, deixa de ser parecido com um site, prateleira e produto, né? A gente entra no site,
lista, categoria, papapá, produto, transacional. Uhum. E essa loja passa a ser um lugar de conexões afetivas, entrega além. Eu não vendo bicicleta, eu estou fazendo parte de uma comunidade que pedala. Eu não vendo remédio, eu faço parte de quem quer cuidar da saúde. Né? Eu não vendo alimentação, eu faço parte de quem quer ter bons pratos, cozinhar, afetividade com a família. Então, quando tu vai além do que o teu produto representa, para ter uma entrega de conexão emocional, tu deixa aqui o que é transacional como algo para ser usado quando as pessoas estão com pouco tempo. Quando as pessoas querem, poxa, o que eu vou fazer do meu dia para o meu dia ser legal hoje? Preciso encontrar gente para o meu dia ser legal. É isso que a gente responde lá dentro. E aí o varejo é um lugar de encontros, ou precisa ser. Então aquele varejo mais tradicional, do ponto de vista de prateleira e produto e transação, esse vai ter dificuldade, já está tendo. Ao passo que aquele que atende muito bem um nicho específico de pessoas, que vai além da entrega do produto, que se preocupa no que acontece depois do produto. Sabe? Eu não quero te vender móveis, eu quero realmente que depois de instalado, tu Que a receba tua as pessoas casa com fique orgulho especial. e que seja incrível. E eu não quero te tensionar quando eu for instalar. Eu não quero que tu... Eu sei que tu botou o piso novo, tu acabou de remobiliar teu apartamento, comprou um apartamento novo. Então, os meus entregadores vão ter o cuidado de botar um propé e vão botar um feltro no chão para não bater ferramenta, para não te tensionar a cervical enquanto eu estou fazendo a parte final da venda, que é a entrega, né? Então, são micro detalhes de uma jornada que trazem carinho e afeto. Por mais que sejam técnicos às vezes, né? Ou às vezes muito afetuosos, somam a razão pela qual eu acredito que o varejo físico ainda vai chegar no seu melhor momento. Eu tô te ouvindo, tô com a minha cabeça borbulhando aqui, porque quando tu fala de que a conexão é algo fundamental, eu não tenho dúvidas de que muito do sofrimento que nós estamos tendo hoje como sociedade, quando a gente olha o Brasil hoje como o país mais ansioso do mundo, quando a gente olha que hoje nós temos em torno de 400 mil psicólogos no Brasil. Agora, falei aqui, me deu um branco de número, mas é mais ou menos isso. E, enfim, tem um número muito grande de Sim. psicólogos. E a gente olha, né, a demanda que tem aí realmente por esse cuidado das emoções. E tu traz isso, eu não tenho dúvidas que a geração Z precisa dessa conexão, mas ao mesmo tempo a gente vê as pessoas tão individualistas, né? É isso que a minha cabeça fica borbulhando, porque é quase como se a gente tivesse que realmente fazer um movimento hoje, é um esforço para psicoeducar as pessoas. Sim. E hoje o ponto de venda também é esse espaço de psicoeducação. É. É um espaço, porque é esse espaço que vai dizer assim, vem aqui que eu tenho algo que tu precisa. E impactos sensoriais, né? Num ponto de venda físico, eu posso, né, fazer uso de 5 sentidos, né, sensoriais. Numa relação digital, só tenho 2. Eu tenho visão e audição, né, por enquanto. E então, eu tenho muito mais possibilidades de acessar lugares afetivos das pessoas num ponto físico. É o coração de qualquer marca, na minha opinião. Quer ver? A Amazon... É isso que eu ia te dizer, assim, das tuas andanças, porque tu tem experiências incríveis, né? graças a Deus, sou Nessas tuas privilegiado. andanças aí de ver Sim. o quanto que realmente isso que a gente está falando não é um sonho romântico, não é uma Não. hipótese, são coisas que estão acontecendo. Então, esse ano eu fui botar um segundo pé nesse assunto quando eu vou para a Ásia entender mais sobre varejo físico e tecnologia. E eu me deparo, né, em lugares onde eu imaginei que teria mais tecnologia, mas eu entendi uma consciência superior, talvez, à nossa, no sentido de que a tecnologia só é legal quando útil para resolver alguma coisa. Não é legalzice assim no sentido de impacto visual. Não. Eu me Não é deparei... pirotecnia. Não é pirotecnia, né? Não é uma coisa tipo assim... Tecnologia é meio para chegar num resultado melhor. Então, tecnologia está no bastidor, se fosse um teatro. E o atendimento humano está no palco, está na linha de frente, está onde as pessoas de fato querem. Os encontros, né? Esclarecer dúvidas, sentir mais confiança. Né? A gente está num mundo onde é difícil dizer 4 pessoas que a gente confia. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, imagina quantas vezes a gente está desconfiando e isso gera objeção e nos distancia da compra. Portanto, o varejista do outro lado está se distanciando da venda.
Se a gente for para números para apoiar essa fala, porque alguém pode estar achando um tanto filosófica e otimista demais, assim como eu sou, né? Mas eu gosto de ter um pezinho no chão para, quando eu falo essas coisas, ter responsabilidade também. O varejo físico, no Brasil, ele representa em torno de 85% das vendas ainda. Nos Estados Unidos, 80%, 79%, dependendo da fonte. Poxa, então a imensa maioria de tudo que a gente compra é físico. O que acontece é que há uma crítica dizendo, por favor, varejo físico, entrega algo além do que uma transação comercial, porque eu vou mais e vou pagar mais por isso, eu vou perceber mais valor, não vou tanto questionar o preço, nem comparar com o preço na internet, coisas desse tipo. Por outro lado, olha só as big techs, as Amazon, quando tenta abrir loja física, né? Deu um problema muito grande. Só deu problema. No início foi um sexy, né? Amazon Go, autônomo, né? No Brasil a gente já teve iniciativas autônomas também. Por que não vinga? Porque é autônomo. Então, autônomo, assim, não é para ser sempre, não é para ser volume, não é para ser, na jornada da vida, aquele dia que eu preciso de uma compra objetiva. Aí o autônomo funciona, mas não parou de pé, porque o grande volume é numa troca. Então, quando eu falo com a galera do varejo, assim, eu sempre reforço que, tá bem, muitos livros não concordam comigo, muitos autores não concordam comigo, mas eu acredito que não é o cliente que tem que estar no centro. Eu acredito que é quem atende ele que precisa estar no centro. Por uma razão muito simples de entender. Se o cliente tem que estar no centro, e eu me orgulho disso, se quem atende ele não estiver muito bem, eu não consigo botar ele no centro. Então, Por isso que eu te adoro, então, Fabiana. entende? Não é meio óbvio, assim? Bah, Tem alguém antes que precisa estar muito sendo prioridade da liderança, de atenção plena, de cuidado, de afeto, de perspectiva, de empoderamento. Quem atende o cliente tem que estar empoderado para tomar decisões triviais. Tipo, isso aqui dá para trocar? Dá. Sabe? Tem uma outra opção? Não, mas eu vou conseguir para ti, deixa que eu dou um jeito. Ouvir sugestões de clientes para ter mais inovação e repertório criativo. Esse cara que atende, esse cara é o mais importante de uma marca. Por tudo isso que eu estou falando. Então não é demérito, é só que tem alguém antes dele, que é o cliente. sim. Quando tu falou isso, me deu um impacto, porque eu tenho estudado muito sobre cultura, eu sou uma estudiosa, eu adoro É, realmente estar olhando, aprendendo. Eu realmente me identifico com ser uma eterna aprendiz. E esse é o convite que eu faço, e essa é uma das competências que eu entendo que as pessoas precisam para suas carreiras. É curiosidade e é se colocar realmente como aprendiz sempre. É que aí eu vou revendo, eu vou ter sempre esses 20% que está fazendo olhar tendências. E aí, nesses estudos, realmente, as pessoas têm colocado, é o cliente no centro, o cliente no centro. Mas eu acho que tu traz algo que é importante a gente pensar, que é o poder da adição e do adicionar. Porque o adicionar é a gente entender que realmente a gente trabalha para alguém. Quando eu estou trazendo para as pessoas pensarem nas suas carreiras e que as pessoas possam levantar a cabeça e entender, é entender que sempre que eu estou fazendo algo, eu estou fazendo algo para alguém. Né? E aí esse entendimento de que eu não trabalho para o meu umbigo, eu trabalho para prestar um serviço, eu trabalho para ser útil, para fazer uma entrega para alguém. Né? É relacional. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Mas o E é fundamental, porque senão, quando eu estou dizendo isso, que é o poder do cliente, a gente não está trazendo realmente o quanto que é o valor de quem está ali trabalhando. E um aspecto, não sei o que tu pensa sobre isso, Fabiana, até assim, daí estou fugindo um pouco do nosso script, mas que eu acho que é uma dor pensando nisso, porque hoje a contribuição do varejo na economia ela é muito grande. é muito grande. Sim. É porque Sim, nós o nosso temos. grande volume de negócios, né? Que gera emprego, enfim. Comércio e serviços, né? Quando a gente fala varejo, né? Comércio e Sim. serviços. Gente que atende gente. Então, e entendendo que isso é um grande impacto do que nós temos e que gira aí a economia. Por que que as pessoas que trabalham em venda não valorizam essa carreira? Essa é ótima pergunta. Eu adorei. Nossa, essa é maravilhosa. Algumas razões, sabe? Eu penso dioturnamente sobre isso. Porque eu tenho contato com varejistas grandes, nacionais, que têm fila de gente para trabalhar, e outros, que é a maioria, que dizem que ninguém quer trabalhar no varejo. Né?
Quando eu estou em contato com esses caras, eu fico muito atento ao que eles fazem, para entender um pouco melhor onde é que está essa diferença. Meu ponto de vista tem duas questões. Primeiro, ressignificar o cargo. Segundo, comunicar essa ressignificação. O que é ressignificar o cargo? Pensa o seguinte, poxa, está chegando aí uma mão de obra gigantesca, né, para o varejo. Os jovens, geração Z, né, já representam em torno de 30% do potencial de trabalho do mundo. Né? 30%. Nossa, é muita coisa. Esses caras aqui que estão com dificuldade de mão de obra, eles estão dizendo assim, geração Z é uma turma que quer mudar o mundo e não sabe arrumar cama. Eu tenho um em casa e a gente fez um acordo. Ele não quer arrumar cama mesmo. Então ele não precisa mais arrumar cama. Esse acordo está dito. Agora tem outras coisas que não são negociáveis. A gente achou interseção. Estudar muito, ser muito inquieto, respeitar todo mundo, cumprimentar olhando no olho. Tem algumas coisinhas lá que a gente não negocia. Mas está liberado não arrumar a cama. Teu espaço. Não arruma mais a cama. Paramos de brigar sobre arrumar a cama. Cansei de brigar. Paramos de brigar. Acordamos coisas que são mais valiosas do que isso. E eu acho que é exatamente isso que tem que acontecer nas empresas. Não é sobre mudar a visão de mundo de quem está chegando no momento, no mercado de trabalho. Isso não. É a visão deles de mundo. Coisas que não são necessárias. É aproveitar a parte boa, no sentido de que a contribuição para a empresa e fazer algo bom com isso. E combinar a interseção. Eu, geração anterior, tu, geração posterior. Temos visões de mundo diferentes. Não vamos discutir quem tem razão. Isso aqui não dá eficiência operacional. Nenhuma. Nós vamos achar interseção aonde não é negociável e nós vamos nos respeitar. E sabe a mágica, Jaque? A capacidade criativa dessa empresa, quando isso acontece, 4 gerações dentro do mesmo escritório, né? Alpha, Z, Millennium e X. No mesmo escritório. Pensa. Claro que pode dar ruim. Claro que vai dar ruim. Se não houver um espaço de diversidade, no sentido de prática, né? Diversidade de pensamento. A gente pode divergir. Mas aqui a gente não negocia porque aqui vai gerar um negócio. Aqui são valores de cultura. E aqui a gente assessora, complementa. E aí vai vir a grande ideia. Então, eu acho que essa razão, ela é... Aqui eu estou falando da parte que está dando ruim, né? Então, acho que é por aqui. E onde é que está dando bom? Eu mudo a forma de ofertar a vaga. Eu mudo o jeito de tratar esse vendedor. Porque para a galera que está entrando, vendedor é algo que eles não ouvem falar bem e também talvez não dialogue tanto com as habilidades naturais. Agora, se eu digo que ele vai ser um produtor de conteúdo, ele vai ser um youtuber, ele vai fazer conteúdo no TikTok, vai ser influencer, nano-influenciador. Opa, isso aqui eles já vieram chipado querendo fazer. Pergunta para um jovem o que ele quer ser. Né? Muitos vão dizer que querem ser alguma dessas coisas. O varejo genuinamente, não é fake, genuinamente precisa dessas habilidades. Que tal eu começar falando sobre isso? Vai precisar apresentar produtos. Né? E também vai vender. Também talvez precise de técnicas de venda. É o blá 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 que eles acham. Né? Técnicas de vendas, experiência anterior, alguma coisa assim. Porque esse é o ponto. Por que eu não consigo entender? Quer dizer, não consigo entender. Vou voltar ao fio aqui e vou reformular a minha pergunta. Hoje eu percebo que existe um preconceito muito grande com o vender. Existe. As pessoas dizem assim, eu não sou vendedor. Isso. E quando eu digo isso, eu estou meio que desdenhando e estou desqualificando vender. Isso. É a mesma coisa do marketing. Isso aí é marqueteiro. E esse eu acho que é um ponto interessante da gente pensar. Eu fui fazer um curso de vendas em São Paulo agora. Eu tive lá fui fazer o curso lá com o Caio Carneiro, com o Flávio Augusto. Olha, ótimo. Fui bebendo uma fonte realmente assim pulsante. Sim. Porque eu entendo que eu preciso aprender a vender. E que vender realmente é uma arte. E esse é o aspecto de que fica aí um grande ponto de interrogação. O que acontece que dentro das carreiras... eu estava fazendo esse dia um exercício com um grupo de alunos da psicologia e eu disse, quais são as competências do psicólogo? E aí vem essa visão, tem que ter uma boa escuta, ética, um domínio técnico, todas as questões que são realmente são essenciais na carreira. E aí eu disse assim, mas pessoal, como que vocês vão fazer para vocês entrarem no mundo do trabalho, no mercado? Como que vocês vão fazer? Vocês precisam relacionamento, vocês precisam... Como que as pessoas vão chegar no serviço de vocês? E aí a gente percebe que essas skills, essas competências
da área de vendas, elas não são faladas, É, elas não são ensinadas nas universidades. isso mesmo. Ah, e geralmente existe ainda, mesmo fazendo meia-culpa aqui, por parte de nós, professores, talvez em algum momento uma visão equivocada em relação ao vender, em relação ao marketing. É. E isso que eu fico pensando, onde que está esse preconceito? Por que tão forte? O julgamento ajuda, né? A gente é muito julgado quando se expõe, se vende. Se vender é se expor também, né? Vender é se expor. O que eu faço com a minha rede social, estou vendendo o tempo todo, né? Um jeito de viver, um profissional, habilidades e tal. Eu vejo muita marca não bota para rua projeto inovador que poderia vender muito, porque eles se olham numa mesa de decisão e dizem, pô, mas espera aí, o que vão pensar a respeito disso? O que vão pensar, Jaque? Tu sabe muito melhor do que eu, mas o que vão pensar não leva a gente a uma vida muito boa, né? O que vão pensar pode ser uma ponderação, mas assim, nos tira a potência, nos tira a venda, nos tira a possibilidade de estratégia boa, nos tira inovação. Porque se é certo que vão pensar algo legal, é porque está longe de ser inovador, né? Porque já sei como vão pensar, então já tiveram contato com algo semelhante. Os cases mais interessantes de varejo que eu conheço foram a partir de decisões de que, cara, nós vamos testar, nós vamos oferecer o nosso melhor. Nosso coração está pulsando dizendo, cara, isso aqui é uma coisa boa para o consumidor. Pode ser ridículo, pode ser estranho, pode ser confuso, pode ser polêmico. E aí a gente vai fazer a gestão disso. Porque senão, tu vai oferecer mais do mesmo e não vai ter boa performance de vendas, né? Eu acho que as competências de vendas elas vão emergindo na medida que a gente exercita. E a gente tem muita gente no mercado, inclusive de varejo, de vendas, que se orgulha de dizer eu não preciso ficar aparecendo, não preciso ficar dizendo tudo o que eu faço. Eu incentivo todo mundo a dizer, inclusive ações sociais. Não preciso dizer que eu fiz. Não precisa, mas se tu falar, tu vai inspirar mais gente e essa ação vai crescer. Então é uma visão de sol dessa história toda, tentando tirar aqueles sentimentos que não nos impulsionam, né? De inveja, enfim, de coisas ruins. Eu acho que o varejo tem muita questão humana diretamente associada e por isso que eu acredito tanto, né, nessa perspectiva de varejo físico, porque eu acho que a turma mesmo, a turma jovem, né? Poxa, que negócios que elas estão se conectando, que negócios que essas pessoas estão se conectando, como consumidoras também. A gente falou como profissionais, né, como carreira. Como consumidoras, é parecido do que como carreira, porque elas precisam de identificação, precisam ver autenticidade. Se tiver aspectos sustentáveis também eles gostam. Tem valores muito bons para o mundo vindo deles. E eu acho que a gente liderança no varejo tem que estar muito atento a esses valores e impulsioná-los, correr do lado. Como a gente não tem tantas respostas sobre o futuro, acho que correr do lado, questionando junto e trocando ideia assim, né, como tento fazer com o meu mais velho, eu acho que é um bom lugar. E, por exemplo, né, demonstrar que tu está interessado não é só ouvir, é fazer alguma coisa com isso. Marcas, eu vi lá em Nova York um negócio, e aí eu achei muito estranho, daí que eu fui lá fazer visita técnica, que era um negócio que era um lugar para as pessoas se encontrarem à noite, mas não era nenhuma balada, nenhum restaurante, também não tinha álcool, tinha conversas guiadas, tinha sauna, tinha banhos gelados personalizados para aumentar a imunidade. Eu achei aquela coisa toda estranha. Eu cheguei lá, me senti estranho, porque não foi desenhado para mim, né? Inclusive, cheguei com muitos preconceitos, que eu tive que ir desconstruindo ao longo que eu entrava, assim. E aí eu disse, cara, fiz 3 perguntas e eu entendi. Eles entenderam que a geração, né, mais jovem, metade não bebe álcool, metade não faz sentido. Para socializar eu tenho que ir encher a barriga de comida, encher o meu corpo de álcool e no outro dia ter ressaca? Por quê? Olha que pergunta massa, né? Então, Jaque, esses sinais de traços de sociedade nos levam a ideias boas para modelos de negócios incríveis. Esses caras vendendo ingresso, daí tu vai lá, paga e tal. Achei aquele esquisito. Volto em São Paulo, já tinha padaria, das 6 às 9 da manhã, pão com ovo, café com leite, música eletrônica e a galera jovem fazendo a cabeça,
de um jeito saudável antes de trabalhar, antes de ir para o escritório. Olha que pedido de ajuda para a rotina ser mais gostosa. Em Porto Alegre, já temos pelo menos 5 lugares semelhantes que tem compra ingresso, domingo de manhã, sábado de manhã. Já tem Já isso? tem, já tem Olha, eu marcas tô aqui. desinformada, que É. coisa Não vou boa. fazer as propagandas das Sim, marcas sim, agora, porque sim, ainda não sim, estão nós nos estamos. patrocinando É, aqui. exatamente, ó, hashtag fica a dica, Não, vamos tu não tá patrocinar pra gente desinformada, divulgar. é que é muito novo. Mas como eu sigo essas coisas, eu tô Claro. ligado para ver. Eu gosto de checar, né? Eu vou lá, vou no exterior, vou nos Estados Unidos, especialmente, Europa e Ásia, ver sinais. Mas eu gosto de. Eu adoro falar desses sinais mostrando que está chegando ou já chegou, né? Bah, Que fico aí fica feliz mais pra. que aqui no Rio Grande do Sul a gente já está No- com isso, está aberto, né? Porque às vezes me preocupa se aqui no Rio Grande do Sul a gente está realmente com essa abertura. Abertura. O nosso consumidor ele é bastante conservador, né? Em Porto Alegre, muito conservador. Então, quando tá rolando aqui é porque pegou, né? Por que pegou? Porque tem uma leitura sobre demanda de consumo, né? Então, é sobre isso, assim. E esses caras, essa galera, né? Jovem, aí de 15 a 25 anos, eles estão muito antenados a esses valores. Eles estão gritando para o mundo esses valores, só que a gente, enquanto marcas, tem que fazer alguma coisa com eles, né? Ouvir e transformar isso em serviço agregado a produto no varejo, às vezes dá muito certo. Dá muito certo. Então, pensa quem é que ia vender padaria bombando, lotada, com Sim. pão com ovo e café com leite. Por quê? Porque ouviu os sinais, fez uma leitura e entendeu, proporcionou uma balada diurna que não gera ressaca, né? E que gera as coisas os sentimentos bons que eles estão buscando. Esses dias eu tive um debate, porque meus filhos são geração Z também, mas já estão, né, bastante maduros, né? Mas igual, meu filho tem 26 anos e nós fomos num restaurante bem tradicional e chique aqui de Porto Alegre. E eu entro no restaurante, meu guri tá de chinelo. Eu olhei, né? Uhum. Isso é um clássico. Eu olhei e disse, né, meu Deus, né? E aí ele olha e diz assim pra mim, tu não tem noção do quanto que esse chinelo aqui é chique. Esse chinelo não fala português. E aí eu disse, mas pode estar coberto de ouro, é chinelo, né? E aí a gente teve um debate sobre isso, né? Sim. E aí, lá pelas tantas a questão, porque um chinelo que vale ouro mesmo, né? É. Uma marca aí que é. E ele disse, não é o chinelo, é o conforto, é o que tudo que está Isso. dizendo Pegou. naquilo. Tá? E essa conversa rendeu, né? Da gente poder entender o que é ser chique, o que é conforto, o que. Então, tivemos uma reflexão e com esse grau de abertura. Sim. E esse é o Com convite uma chance de conflito enorme, né? de conflito Né? enorme, porque Vocês abriram esse sim, espaço. eu brinquei, eu disse, eu não te deixava ir para a faculdade de Aham. chinelo, né? É. Mas rendeu de poder estar falando sobre essa questão desses valores, do que realmente, né, do que é conforto, e disso, de o que é estilo, enfim, tivemos uma conversa muito rica durante a noite e onde eu pude também repensar e a gente entender, né, o que faz um chinelo Isso. ter tanto valor. Isso aí. É E isso. está sendo vendido, está sendo comprado. E aí, quando a gente para pensar, eu achei sensacional o que tu colocou aqui, né? Demonstrar que está interessado não é só escutar, mas é fazer algo com isso. Ah, E olha que interessante, quando a gente vai estudar inteligência emocional pelos conceitos do Daniel Goleman, olha eu aqui, o pessoal não estou dando aula, não, tá? mas é boa Mas é aula, só pode ter trazer certeza. aqui, Só uma né? palhinha. É, só uma palhinha. Com os conceitos do Daniel Goleman e do Peter Senge. E aí eles vão trazer que a gente tem pilares ali. Né? A gente geralmente entende inteligência emocional com a questão do autoconhecimento. E eles trazem o seguinte, é autoconhecimento, mas o outro pilar da inteligência emocional tem a ver com o entendimento da relação com o outro. E o terceiro pilar, que eles falam que é um foco triplo, é o impacto da relação que eu tenho. E dentro desse impacto está a empatia. A empatia está nesse terceiro pilar. E eles também colocam 3 pontos da empatia. E o primeiro é eu entender, compreender. Estou no cognitivo, eu compreendo o que tu está dizendo. A outra coisa é eu sinto. Ponto 2. O ponto 3 é o que eu faço com isso. Isso.
o quanto eu estou me importando com isso. E aí eu acho que tu está trazendo, então, nessa questão das relações que a gente tem aí como oportunidade, é a gente poder realmente estar ouvindo, e entender a venda não somente como aquela coisa da relação interesseira, É, mas de uma relação interessada e de uma relação interessada que faz alguma coisa com isso. É isso. é muito disso. E sabe, te ouvindo, pensando, não, é fácil de entender e difícil de fazer. O difícil de fazer está muito apoiado em metas, né? Então, pô, tem a meta da semana, né? Aí a liderança vai lá e faz uma reunião de guerra como se fosse ir para, né? Armado e vamos, sangue no olho, aquela linguagem já meio rude assim, e vamos para venda. E aí vai todo mundo para venda, não vai para servir o outro. E por mais que tu performou, não é sustentável, porque aí tu é cheio de momentos de troca de produto por dinheiro, onde as pessoas saem comprando, mas tensas. E aí de que adianta? Eu vendi, bacana, mas eu tensionei tanto esse cara no provador para ele comprar 3 itens e ele veio para comprar um, de um jeito que ele ficou constrangido. Afinal, o provador de roupa é um lugar de tensão. Ele é por si só. A gente não fala sobre isso, mas ele é. As pessoas entram lá já porque pisou, está num compromisso de comprar. E se tu deixa as pessoas tensas, e mesmo que elas comprem, elas não voltam, ou não recomendam para voltar. Ao passo que, se tu deixa, né, as pessoas... Agora eu ajudei a botar uma loja de pé, né? Liderei um projeto de um varejo... Primeiro laboratório de varejo colaborativo do Brasil, chama Tela, @TelaLoja. Está aqui no Praia de Belas, 3º andar. Ali eu fiz um provador para distensionar. Justamente porque eu acredito que a performance de venda no provador ela vai ser melhor ou igual e as pessoas vão sair muito melhor do que sairiam. Então eu personalizo a música que a pessoa vai ouvir, o tom da iluminação, com Alexa, sabe? Alexa, luz noite. Já que tu provou um look, tu tá com dúvida se o teu look vai funcionar à noite. Uma objeção. Isso pode te deixar tensa, né? Eu não quero que tu fique tensa. Então, tu vai dizer, luz noite. E aí o provador vai escurecer para ti. O playlist da minha loja não é o do teu melhor gosto musical. Eu descobri durante o atendimento que tu gosta de jazz. Se não tá tocando jazz, eu vou lá e peço para tocar jazz enquanto tu estiver provando. Amplo, tu pode trazer pessoas junto contigo. Um lugar para relaxar. Por que eu estou dando esse exemplo prático? Porque é nesses sinais que uma marca deixa claro se quer empurrar produto ou se quer servir alguém. É nesse lugar. E aí, com investimento baixíssimo, pensa, Sim. uma Alexa, uma lâmpada inteligente e muita boa vontade, qualquer um pode fazer. Eu criei um provador inteligente, aplicável. Todo mundo pode copiar. Tu vê como é bom conversar com pessoas que têm profundidade no tema. Olha, eu sou psicóloga e eu nunca tinha parado para me dar conta do quanto que o provador é algo tenso, né? Tanto que Tu vê muito como é oculto, é então, né? muito Muito culto. E oculto. aí eu tô me dando conta, porque eu sou uma pessoa e como eu tenho essa função de eventos, eu tô sempre tendo que me arrumar e fazer. E realmente eu tenho esse constrangimento. Quando eu tô na dúvida se eu tenho, inclusive, o tempo de poder olhar com calma e tal, que eu disse, "Bah, eu acho que eu não sei, eu tô em dúvida se eu vou comprar. Às vezes eu não vou pro provador. Porque se Entendi. eu vou pro provador, eu tenho constrangimento de realmente de não comprar. Olha só, né? E tu vê que legal que tu tá raciocinando a Ratificando, respeito agora sobre um sim, sentimento sobre essa teu, experiência. mesmo entendendo muito, né? Entendo de De comportamento, mas comportamento. poder pensar no comportamento do cliente. É, E eu tenho instigado muitas pessoas da psicologia para que as pessoas possam se dedicar a estudar mais. nossa, Porque o que eu vejo hoje é isso, é muitas pessoas bebendo na fonte da psico, né? E eu tenho colocado para o mundo da psicologia, e tomara que quem esteja nos escutando, que muitas pessoas que nos escutam da nossa audiência são pessoas da área da saúde, da psico, a gente precisa compreender mais esse claro, entendimento do comportamento, né? sem dúvida. Porque e aí e quebrando essas barreiras. Quando tu estava falando de que tu foi para Singapura e tu te surpreendeu o quanto era relacional, essa foi a sensação que eu tive quando eu fui para o Vale do Silício. É, Porque eu fui para o Vale do Silício pensando o que eu, psicóloga, vou fazer lá. aham,
E aí, quando eu chego lá, eu conversei lá, a gente foi conhecer lá a sede da Startse, e aí quem nos recebeu foi Maurício Benvenuti, que é gaúcho também. E aí o Maurício me diz assim, já que as pessoas nos veem como pura tecnologia e nós somos pura relação. E aí tu vai entender que os coworking partem dessa lógica, juntar as Uhum. pessoas e as pessoas terem colaboração, né? Nossa, esse E, ponto a gente tem muito em comum. ah, e, Muito em comum. e é isso, né? E disse, "Bah, que coisa fantástica isso." E a partir disso eu fiz uma série de disrupções na minha carreira, né, de poder entender realmente o que eu estou fazendo num consultório fechado. Eu nunca trabalhei com consultório clínico, mas eu tinha consultoria dentro de um espaço quase que dentro da lógica de consultório médico. Eu disse, não, vamos lá, vamos fazer relacionamentos e vamos, vamos criar. Foi um momento de disrupção na carreira. Deixa eu te fazer uma questão que eu acho que é bem importante a gente pensar também, que dentro desse mundo que pulsa, que diversifica, em vários momentos tem uma dúvida em relação a eu sou uma empresa que tem tradição, que tem valores. Uhum. E a gente fala num mundo que é um mundo disruptivo, que é um mundo. ah, Isso também gera um tensionamento. Sem dúvida. Né? E isso também vem hoje para a questão das carreiras. Uhum. Então, eu tenho uma carreira consolidada, eu tenho uma carreira, né, muito dentro de uma lógica mais linear e de uma lógica em cima de robustez técnica, e a gente vem aí com as novidades. E isso é algo que gera muita insegurança. E aí o que as pessoas fazem? Elas desqualificam, então vou ter que fazer dancinha. É, Então eu vou ter que ir pro desqualificar TikTok é fazer uma fuga dancinha. maravilhosa. E então, mas realmente tem esse aspecto, né? Até onde que tu vai mantendo a tua tradição, e isso é importante, e até onde tu tem que abrir mão, botar para trás e dizer, vamos embora, isso ficou para o passado e eu vou remodelar. Eu acho que tá uma mistura de abertura, né? E tentar deixar o mundo do trabalho um pouquinho menos tenso e mais leve, né? Eu, em 2014, estive lá no Vale do Silício e também voltei com a mesma sensação que a tua, voltei sabendo mais a respeito de convivência de pontos de vista diferentes do que sobre tecnologia, que era a minha razão pela qual eu fui. Eu criei um mantra para mim mesmo, né? Falhei, tá falhado Eu adoro e isso. não se falha mais nisso. Por que para mim mesmo? Porque eu quis me dar carinho num mundo onde me exigem cada vez mais ideias fora da caixa, né? Ideias inovadoras, criatividade, e não me permitem errar. Opa, peraí, que conversa improdutiva é essa, né? Para não dizer algo mais violento aqui. Maluca. Mas na minha cabeça, como mexe muito comigo, eu fico realmente, me desestabiliza um pouco, até hoje. Por isso que é mantra, né? Tento acordar e lembrar disso, né? Para me experimentar, porque não fui educado com a tolerância ao erro, e também minha carreira acadêmica não me permitia errar e minha carreira profissional muito menos. Muito bem. Repete a frase para nós. É É, falhei, tá? falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. Ou seja, o erro como aprendizado, o erro como um caminho pelo qual a gente, seres que representamos as empresas, né? CNPJ sozinho não faz nada, né? Então, quando fala empresa, é a soma de nós. A gente vai fazer as companhias ir para lugares mais de desempenho mais alto, de oferta mais interessante, de competitividade, que é o que no final, mesmo a liderança tradicional é o que quer, né? E é o que precisa. Então, não estou falando de não perseguir ticket médio, venda, faturamento, lucratividade. Eu olho para isso o tempo inteiro. Só estou mudando o caminho. E esse caminho, com tolerância ao erro, ele te deixa mais possibilitado de chegar mais rápido nele, inclusive. Uhum. Agora, o ponto é, como é que faz isso hoje, quando, né, a empresa tradicional, conservadora, e tem uma galera bem intencionada e tal? Eu acho que é criando indicadores formais que podem dar errado. Porque a empresa que tem 37 indicadores anuais, tá? Quem está nos ouvindo, nos vendo, vai se identificar. Tem 37 indicadores anuais. Bacana. Chegamos, depois de todas as reuniões mensais, semanais, rituais de gestão, de muita atenção, pressão, né? Às vezes ameaça, às vezes comemoração, acontece de tudo. Essas reuniões são normalmente mais tensas do que prazerosas. E quando a gente bate 36, o que acontece depois?
a gente starta um nível de conversa longo e tenso sobre a única que a gente não bateu. Por que isso acontece? A gente tinha 37, a gente bateu 36, a gente fez um bolinho, comemorou durante 15 minutos e começou a fazer plano de ação e começou a ter conversas difíceis sobre a única das 37 que nós não atingimos. Isso é muito comum nas empresas que eu tenho relação. Muito comum. Agora eu me pergunto, por que isso? Por que a gente faz isso com a gente mesmo? Como é que fica a nossa motivação de verdade no dia seguinte? Por que a gente gosta tanto de falar sobre aquilo que nos falta? Por que a gente não conversa mais sobre toda a potência que a gente tem? Como é que essas 36 podem ser 69 bem batidas no próximo ano? Essa conversa não vem. Aqui parece que não fizemos mais que a obrigação, só que foi um esforço tremendo. Uma curva de aprendizado incrível. Quase não batemos 7. Aqui que está o rolê, aqui está o filé do negócio e da vida dessas pessoas. Nessa uma aqui, porra, a gente pode olhar um pouquinho, ó, até sai um palavrão. Esse é eu, né? Aí a gente pode falar um pouquinho aqui dessa uma, mas, cara, não mais do que sobre as. Então eu acho que tem que ter aí recomendação. Tem que ter aquelas 10, se fosse tantas, né? Eu não gosto muito do indicador, né? Mas é o que mais eu vejo. Mas para errar, o que significa errar? Ou melhor, o que não significa tolerância ao erro? Não significa que a gente não vai cuidar do dinheiro. Óbvio que sim, óbvio, né? Mas errar barato ou sem custo, com a perspectiva de nos levar para um próximo nível, a gente vai ser líder do segmento, me interessa muito. E interessa muito para esses mesmos líderes tradicionais. Agora agora eu conectei. Aqui tem que ter uma conversa de confiança. E aí isso é gradativo. Me dá 2 metas para... Vamos inovar na forma de atender? Vamos botar um cartaz lá dizendo que quem entra dançando vai ganhar um brinde? E vamos ver quanta gente entrou dançando numa segunda de tarde onde ninguém entraria? E vamos medir que o custo dessa ação versus o faturamento daquela segunda de tarde? É sobre isso. Agora eu fui bem para um exemplo bem simples, porque é só com coragem e tolerância ao erro que alguém vai dizer, olha, quem sabe entrar dançando pode ser uma boa. É que tu tá trazendo coisas que são bem importantes, né? Eu fico aqui te ouvindo a minha cabeça fica a milhão, né? Acelerada, acelerada. E aí, quando tu tá falando sobre isso, é o que a gente fala na perspectiva de carreira. Que durante muito tempo as avaliações de desempenho, elas focavam nos gaps das pessoas. Poxa, checkmate tu tá dando. E naquilo que a pessoa não tem. E aí, às vezes, tu quer transformar alguém que é centroavante em goleiro. Ou tu quer fazer com que a pessoa use uma roupa que não cabe. E o que a gente precisa trabalhar é exatamente isso, é na potência das pessoas. Isso é saúde mental. E aí eu acho que esse é o ponto que tu traz. Não significa que nós não vamos também desenvolver e ter atenção para aqueles pontos que está tendo escape ali. Porque nós estamos falando de excelência, mas essa excelência ela virá a partir dessa visão de tu poder realmente reconhecer muito onde estão as potências e entender os erros. E aí eu acho que talvez tenha um ponto aqui que tu está trazendo, né, Fabiano, que é quais são, que nem que tu está dizendo para o teu guri, beleza, a cama hoje é negociável, agora tem outras coisas que são inegociáveis. E talvez quando a gente está falando isso, talvez para dar segurança para empresários e para as pessoas, é poder combinar de que erros que são. Tampouco tem alguns erros que realmente são Isso, incabíveis. sem dúvida. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um trabalho junto com o Rafão, que hoje é secretário de Segurança, e, e o Rafão estava dizendo como é que ele negocia com o sequestrador. Então ele disse assim, bom, para início de conversa, a gente tem desde o início o que é inegociável. Então não adianta pedir drogas que a gente não vai levar. Então isso está posto. Então, beleza, então nós tiramos isso. Eu lembro que eu acompanhei uma empresa que também dizia o seguinte: bom, algumas coisas são os nossos atos inegociáveis e que a gente vai ter realmente uma atenção muito atenta a isso. Mas outras coisas são o que é possível, né? E junto com a questão do erro, talvez esse seja um ponto bem importante que tu está trazendo aí para lidar com as pessoas que são mais tradicionais, porque realmente hoje o erro está muito associado ao medo do custo. Isso, ou a incompetência. Né? E aí, Jaque,
O erro, quero conectar isso bem aqui, não é sobre errar em coisas básicas. Não é sobre errar na essência, no dia a dia. É sobre errar em coisas que vão te levar para o próximo nível. Que podem te levar. Que podem te tornar uma empresa mais inovadora. Que é aquilo que tu deseja. As lideranças cobram inovação, cobram criatividade para resolver problema, cobram essa proatividade, ao mesmo tempo que não toleram que dê errado. E aí que está uma relação que, na minha visão, não é produtiva. Então, é assim, um contanto que é importante. Então, aqui tem um certo orçamento, aqui tem pessoas alocadas, tem uma certa liberdade para a gente chegar lá, em escala, a gente chegar lá em número de lojas, a gente chegar lá em aumento de margem de lucro, vai ter algo associado, né? Não é assim, mas é isso que não acontece. Eu não vejo naturalmente. E quando eu vejo um índice de motivação, de comprometimento e até mais gente interessada em ir lá trabalhar por conta desse ambiente, né? Por conta dessa possibilidade de me experimentar, de crescer junto com a empresa. E acho que as empresas elas se orgulham a tratar as pessoas de uma forma igual, né? Tanto o cliente, eu errei muito no varejo com meus pais. A gente se orgulhava de dizer, aqui o cliente é tratado todo mundo igual. Não faz nenhum sentido. Porque a gente queria tirar um peso nosso de não ser tão mais querido com um ser humano do que com o outro, mas não significa em ser querido, é igual. Igual significa que eu estou tratando o que compra comigo todo dia igual ao que compra comigo uma vez por ano. O mercado não quer isso. Ele não quer, eles querem benefício e tal. Colaborador é a mesma coisa. A diferenciação, né? O colaborador que tu vê que está com o olho brilhando, que está engajado, que está se experimentando, que está provocando, que está querendo, isso tem que ser tratado de forma diferente. Pela marca, pela liderança. E no meio dessa história toda, tem a condição da gente criar um grupo que vai trazer mais gente boa. Para mim é uma curva muito virtuosa, assim. Né? E que é um desafio muito grande no Brasil, né? Porque o que a gente vê é que Isso. as empresas, quando elas vão crescendo, às vezes elas vão endurecendo. Vão. E Por uma claro questão que processual. Né? e claro que a gente também tem as questões um pouco das leis Sim, trabalhistas das que às vezes leis. não permitem que ter, mas aí vem a questão de usar a criatividade. Bom, Né? beleza, nos benefícios eu não posso fazer, mas que outras coisas eu posso fazer para criar essa Isso. diferenciação e de novo criar relação e conexão. Às vezes é mais sobre empoderar do que sobre grana, remuneração. Muitas vezes é. Hoje tu percebe empresas que estão apostando e que estão fazendo diferença? Hoje nesse tua andança tu vê empresas Percebo, fazendo percebo, criando esses espaços? percebo. Já vejo, tipo, um que eu adoro, indicador de satisfação e não de volume de venda. Porque não importa mais do que o cara sair satisfeito, né? Nada mais me importa do que ele sair satisfeito do que os indicadores anteriores, que são muito importantes. Então, o meu vendedor, ele precisa assegurar que o cara vai sair satisfeito, comprando ou não. Comprando o item mais caro ou mais barato. Porque às vezes eu quero só dar um drive para o meu vendedor de volume. E aí ele vai oferecer o mais caro, que o cara não precisa, vai dar um jeito de vender e o cara vai sair tenso. Então, para essa relação sustentável, né? Eu visitei, né, empresas fora do Brasil com essa cultura. E aí é o indicador de coisas que são valiosas. Olha só a interseção. Agora, o exemplo bem prático do que a gente falou antes, né? Diferentes gerações trabalhando juntas. Bom, 3 indicadores. Um é quanto ele sabe sobre o produto. Eu decorei porque me tocou, né? De performance para crescer na carreira. Um é quanto ele sabe sobre o produto. Outro, a pontualidade. Esse aqui é tradicional, né? Mas é cultura, é valor. Não importa a tua geração, o teu pensamento de vida, é valor. Pontualidade. E o terceiro é a satisfação de quem foi atendido por ele. Não é o volume de vendas que define a progressão do colaborador, já em alguns varejos que estão assim inspirando muito o nosso mercado. E eu adoro isso, porque o turnover baixíssimo dessa companhia, baixíssimo, baixíssimo, gente de carreira longa, e isso não é novo. Eu, tipo, pratica isso há 30 anos, eu acho maravilhoso. Tão atual, tão necessário e com desempenho. Algumas companhias, né, fazem isso já, mas assim, eu acho que é um tema de casa pra gente aqui, Sim. né, de ressignificar. Não é uma crítica que eu faço, né? Eu errei muito, eu erro ainda muito,
muito. Né? Falhei, tá falhado e É, não se e falha não se mais fala mais isso. nisso. Agora, Simples assim. exatamente, a próximo erro tem que ser em outra coisa, né? Vamos aprendendo, né, e vamos ressignificando. É, E dentro desses indicadores, eu acho que fica aqui a nossa, aproveitando a nossa conversa, e tô super empolgada, e já, porque o Guilherme é nosso parceiro que já avisou que a gente já passou. Gui, vê aí, porque senão É, a gente vai ficar o dia inteiro, não, com prazer. não, ele já avisou, É, nós já estamos já quase queimando o eita. feijão aqui. Mas acho que um outro ponto que para quem está nos acompanhando é colocar indicadores de saúde. É, Que eu acho que esse vai ser um outro grande desafio para as empresas também, a gente poder estar colocando que um dos nossos grandes indicadores é também a atenção à saúde, né? Saúde de quem está dentro das organizações, de promover saúde e bem-estar também para quem, né, dentro desse índice de satisfação, a gente poder estar contemplando o bem-estar. sim, Acho que é um indicador bem importante que nos maravilhoso. KPIs aí as empresas vão ter que estar Sim. colocando É base. urgentemente. É base, é Base, base. né? Não tem E verdade se tu não tá bem, né? Não é, olha no olho de alguém é, pra vender algo se não tá e a bem. gente tem um tema de casa aí, a gente vem com um passivo aí de uma sociedade que vem muito Sim, fragilizada. bem. Então a gente vai ter que estar colocando isso para ver como é que a gente retoma para fazer a roda girar e girar bem. Eu Pauta boa. tenho dentro do podcast, eu tenho colocado como no final, Fabiano, ser um momento de, sei lá, alguma dica, Tá. algum conselho. Eu entendo assim, tipo, como se nós estivéssemos fazendo aqui uma mentoria coletiva, né? Uma mentoria para quem está nos acessando. E aí já fica, né, aquele pedido de que quem está aqui poder compartilhar, poder se inscrever e tal. Então, e aproveitar esse momento dessa mentoria. O que tu estaria como uma dica para as pessoas, para que elas possam cuidar da sua carreira, que elas possam, enfim, ter melhor bem-estar? Baita. Bom, Pode ser dica de livro, dica de algum filme que tu viu, das tuas experiências. primeiro faz isso que eu fiz agora. Eu respirei conscientemente pra ver da onde vem a minha melhor resposta, tá? Então, respirar conscientemente é algo que é uma tecnologia ancestral que a gente, em tempos de inteligência artificial, nem lembra se está respirando ou não. Muito bem. E aí, eu acho que nesse mundo complexo que a gente está vivendo, talvez a nossa principal habilidade para dar conta dele é o nosso repertório, né? O que a gente tem de bagagem para dar conta, para ser resolutivo, para ser ter uma perspectiva boa das coisas, né? Para ser um bom profissional, um bom amigo, né? E eu acho que quando a gente pergunta para alguém como é que tu tá, essa pessoa responde na correria todo o tempo. E eu acho que um bom caminho é tentar colocar na agenda momentos que tirem a correria e que te deem repertório para te poder dar conta do mundo complexo. O que é isso? É pensar que em algum momento, como eu escolhi, a gente escolheu hoje estar aqui conversando, né? Numa semana corrida, semana que vem eu estou indo fazer uma viagem de 15 dias, aquela coisa, arrumando mala, vendo o quê? Mas foi uma escolha consciente de apreciar essa semana, tendo alguns bons momentos com lugares que vão ampliar meu repertório, né? Então vim conversar contigo, sem dúvida, já ampliou. E encontrar pessoas que tu não encontra, ler livros de estilos e gêneros que tu não lê, assistir séries que não é as tuas favoritas. Então, e com isso, né, fazer com que as tuas possibilidades de dar conta sejam muito ampliadas, porque daí a gente tem perspectivas diferentes de mundo, uma pessoa por semana, né, que tu possa conhecer, almoçar, mesmo que pense um mundo diferente de ti, vai trazer repertório. E no meio disso tudo tu vai te perceber mais criativo, vai te perceber mais feliz, assim, mais estando naquele instante em si, né, que para mim são momentos que precisam ser perseguidos para ser bom profissional, para ser bom líder, para ser bom CEO, para ser bom vendedor, sabe? Momentos que tu quer só estar ali. Não sei o que vai surgir daquele momento, mas seguramente vai aumentar teu repertório pela troca, que é uma troca que tu não sabe muito bem onde vai dar quando tu decidiu estar. Às vezes uma série, eu estava assistindo Selfridge, porque estou indo para Londres pesquisar varejo agora, misturando férias com pesquisa. E aí é um estilo de série que não é o meu estilo, que meu cérebro gosta, assim, né? É um estilo mais lento, mas o conteúdo sobre da onde veio o varejo, de gente que, quando tudo era mato, né, fazia uma loja existir, para mim foi assim, sabe? Uou, que bom que eu me permiti. Mas no início doía um pouco,
primeiro episódio, segundo, tava louco pra sair, porque o meu cérebro tá... os nossos, né? Ele tá tendencioso a coisas de lugares de conforto. Então, esse é minha pequena, se fosse pretencioso até, né? Uma mentoria, mas eu acho que as pessoas estão exercitando pouco isso, assim. Se empoderar da própria vida e ter momentos que não quer que acabe. E não funcionar só no princípio do prazer, né? Ai, Que é importante que a gente nossa. tenha o princípio do prazer. Uma das dicas que ele não falou também, dentro dessa lógica de poder se trabalhar, é jogar basquete com os filhos, Adoro. né? Na beira do Guaíba lá. E vou te explicar, o basquete, ele é além de esporte, que para mim sempre teve na minha vida, parei por um tempo, mas sempre teve, é conexão com os meus filhos também, mas é repertório, porque lá eu não sei quem vai estar. Vai estar alguém que tem um mundo completamente diferente do meu, alguém que pode me contratar, como já aconteceu, alguém que pode, enfim, trazer uma perspectiva que para mim é muito estranha, que eu não concorde. As regras são definidas na hora, então eu estou vulnerável. E aí, estar vulnerável é um exercício de humildade maravilhoso. Então, é sobre esses lugares. Agora tu deu um exemplo, né, que eu aplico mesmo. E me lembrei quando tu estava falando da série que não é vem tão ao encontro daquilo que tu está acostumado. O meu personal, o Alessandro, o querido, né, Alessandro Lafauci, não sei se ele é italiano, Lafauci, não sei se eu vou pronunciar corretamente aqui, mas o Alessandro seguido me diz quando ele aumenta a minha carga do meu treino, e aí eu olho assim, e aí, agora ficou mais difícil. Ele, não, agora é mais desafiador, Jaque. E aí eu preciso trabalhar o músculo. Claro. Então a gente também precisa trabalhar o músculo das emoções e o músculo. Nossa, que Fabiano, maravilha. muito obrigada. Nossa, um prazer. Muito obrigada. Assim, um presente de aniversário. Tu tá aqui E comigo, de verdade. que bom. Eu me lembro quando eu te escutei, fez muito sentido para mim. Ali começou uma conexão. Depois nós temos Alexandre Peixoto como uma outra pessoa que nos conecta, Comum. um queridão. E aí veio o meu agradecimento, que foi a primeira pessoa que fez a nossa... Apesar de que, deixa eu ser justa contigo, que quando eu te mandei mensagem, tu já me respondeu ali. Eu fiz um elogio, após a tua palestra, tu já respondeu. Eu gosto. Então, essa é a relação que a gente está falando de manter os vínculos, né? Da gente vínculos. poder realmente estar cuidando disso. Então, a tua coerência, a tua congruência é algo que é muito admirável. Acolhe o elogio. Muito Né? obrigado. A gente vai ter que encerrar aqui, né, com dor no coração, porque eu ficaria conversando contigo horas e horas, mas a gente também tem que entender a lógica dos tempos das pessoas, né? Então a gente tem um tempo aqui. É a segunda vez, porque o Fabiano já tinha participado uma outra vez com um outro convidado. Então, na terceira, ele vai pedir gol. Vai pedir música? Um prazer. Não vai pedir gol, não, vai pedir música. Música. E, então, com certeza vai ter uma terceira vez. Obrigada mais uma vez. A gente tem que finalizar. Pessoal, fica aqui realmente o agradecimento. Eu acho que a gente tem uma série de pontos de reflexão da gente entender o quanto que as escolhas conscientes. Eu comecei fazendo a pergunta de como é que a gente pode se encaixar nesse futuro, como é que a gente pode... E a conversa, ela começa e termina dizendo o seguinte: para que a gente possa estar no futuro, a gente precisa cuidar do agora. Então, acho que foi... Né, a gente começou e terminou com esse grande ponto de qualidade da presença. E com essa qualidade de presença que nós tivemos aqui, a gente encerra. Agradeço a companhia. Fica o meu pedido para que você se inscreva realmente aqui no canal do YouTube da Band, também no meu canal lá do Jaqueline Mânica, porque a gente está usando todas as plataformas para que a gente possa levar conteúdo, para que a gente possa compartilhar reflexões. E se você gostou desse conteúdo, compartilha. Curte e compartilha. Isso também vai nos ajudar. Está aqui o meu pedido. Eu estou fazendo uma venda aqui com vocês, me experimentando, dizendo para vocês que é bem importante para que a gente possa continuar com a audiência e que a gente possa continuar com o programa aqui também. Obrigada pela companhia e até a próxima.